Boa noite, sou o professor Ivan, né, da disciplina de Estatística e Probabilidade. A gente acabou de finalizar a nossa aula e ainda ficou algumas dúvidas, né? Então, para isso, eu vou estar resolvendo o exercício 6 aí do questionário, que diz o seguinte: ele pede qual é o primeiro quartil, o terceiro quartil e o cálculo da mediana. Eu vou fazer o cálculo da mediana, que a gente já fez em sala de aula, e depois eu vou fazer o terceiro quartil. Tá? O primeiro quartil vocês vão tentar aí para responder o questionário. Tudo bem? O que a gente já viu? Que para a gente calcular a mediana, eu preciso fazer, né? A mediana vai cair em algum intervalo. O que é a mediana? A mediana ela divide, né? O valor que divide os dados em 50%. Então até a mediana foi 50% dos valores e depois da mediana foi mais 50% dos valores. Então a mediana é esse valor aí que eu devo encontrar. O que vai acontecer? A gente está numa distribuição aqui, né, uma tabela de classes, ou seja, eu tenho intervalos. Então a mediana ela vai cair em algum intervalo desse. Qual o intervalo? O intervalo que tiver 50% dos dados. Tá? Então vamos lá. O que o exercício me dava? O exercício me dava os intervalos de classe e a frequência absoluta. O que eu fiz? Eu calculei a frequência relativa e a frequência acumulada, tá? Como é que eu fiz isso? Tenho 6 números aí que caiu dentro desse intervalo. Faço 6 sobre 56, tá? 6 dividido por 56 dá um valor decimal. Peguei esse valor decimal e multipliquei por 100, como a gente já viu, né, como fazer isso. Então eu tive aí 10%, 10,71%. Tá? Calculei os outros e depois fiz a frequência acumulada, ou seja, que vai acumulando. A cada intervalo de classe que passa, ela vai acumulando. Então eu tenho aqui 10,71, copiei da frequência acumulada da primeira classe. E depois somei com a frequência acumulada da segunda classe. E fui fazendo isso até o final aqui, que deu 100%. Beleza? Beleza, vamos lá, vamos calcular qual que é a mediana. Mediana se calcula dessa maneira. Mediana é menos o valor menor do intervalo que ela cair, vai ser igual o tamanho do intervalo, tá? Sobre frequência relativa do intervalo. Já vou falar que intervalo é esse. Frequência acumulada até o intervalo anterior. Tá? Então eu vou trabalhar aqui de que maneira? No intervalo que ela cair e pegar a frequência do intervalo anterior, a frequência acumulada do intervalo anterior. Tá? Vamos lá então. Mediana. Mediana ela divide os dados em 50%. Então eu vou pôr 50% aqui embaixo. Não vou pôr a porcentagem que ela vai sumir no final. Então vou deixar já tudo sem porcentagem. Tudo bem? O que vai mudar para me encontrar o terceiro quartil? Apenas esses dois valores. Né? Vocês vão ver no próximo vídeo, eu vou deixar só esses dois em branco. E aí a gente vai estar calculando o terceiro quartil. Então vamos lá. 50%. Onde ela caiu? Então veja. No primeiro intervalo teve 6 integrantes. Foi 10% dos valores. Então esses 10% aqui quer dizer o seguinte, já foi. Já caiu até ali. Ó. Então até o valor 17... já tenho 10,71% dos valores. 37,5%. Já até o número 27, já foi 37,5% dos valores. E aqui, 73%. Ou seja, entre o final desse intervalo e o final desse intervalo, em algum momento passou pelos 50%. Ou seja, então eu devo trabalhar nesse intervalo aqui. É nesse intervalo que caiu a mediana. Então, venho somando, né? Venho olhando aqui, 10%, 37%, 50%. Opa, passou? É nesse intervalo que caiu a mediana. Né? Quando vocês for calcular o primeiro quartil, o que vai acontecer? 10, 37, ou seja, já passou 25%. Então vocês vão trabalhar nesse intervalo quando for trabalhar com o primeiro quartil. Tá? Aqui, mediana, caiu aqui dentro. Então eu venho aqui, e marco que a mediana caiu aqui dentro desse intervalo. Tudo bem? Da onde veio essa fórmula? Do teorema da proporcionalidade, tá?
Então, se esquecer, esse segmento é proporcional a esse cara, a porcentagem desse carinha é proporcional à porcentagem desse intervalo, que a gente vai chegar nessa fórmula aqui. Pronto, agora é só substituir os valores. Então, ó, mediana menos valor menor do intervalo. Que intervalo? No intervalo que ela caiu. Quem que é ele? 27. Anota aqui 27. É igual tamanho do intervalo. Ou seja, qual é o tamanho do meu intervalo? Ué, de 27 até 37, eu tenho quanto? Eu tenho 10, né? 27 mais 10, 37. Ah, professor, sempre os números vão estar certinhos assim? Não, nem sempre. E aí, o que eu vou fazer? Para mim achar o tamanho do intervalo, eu pego o menor valor e subtraio o maior valor do intervalo e subtraio o menor. Vou encontrar o tamanho do intervalo aí, tá? Nesse caso, 37 menos 27, 10. Vou marcar 10 aqui. Joia? 50, por quê? Porque é 50%, é a mediana, tá? Menos frequência acumulada até o intervalo anterior. Então vamos lá. Frequência acumulada. Frequência acumulada, ó, tá nessa linha aqui, ó. É nessa linha que eu tenho que olhar. Frequência acumulada, eu vou vir aqui, ó. Quem que é a frequência acumulada do cara anterior? 37,5. Então eu vou colocar aqui, ó. 37,5 sobre frequência relativa do intervalo. Então vem aqui, ó, frequência relativa do intervalo está aqui, ó. Frequência relativa do intervalo, ó, onde está o asterisco. Então é 35,71. E agora, o que eu faço? Resolvo essa continha aqui, ó, tá? Vou resolver a continha para vocês. ME menos 27 sobre 50 menos 37,5 dá 12,5, tá? Igual 10 dividido por 35,71 deu 0,2800. Então 0,28. E agora o que eu faço? Passo esse cara multiplicando. Então, ó, vou apagar aqui do lado para deixar registrado aí a formulinha, né, e a resolução. Então, vou apagar aqui, ó. Então, vamos lá. Esse cara vezes 12,5. Então, vamos lá, ó, vou copiar. Então, daqui, tô indo para cá. ME menos 27 igual. Esse 12 passou multiplicando lá, 12,5 vezes 0,28 deu 3,5. Joia? E agora, o que eu faço? Pego esse menos 27 e passo somando. Então, ME igual mais 27. Eu vou ter 30,5. Ou seja, esse cara é a mediana. É esse cara que divide os dados em 50% e 50%. Faz sentido? Faz. Por quê? Está entre 27 e 37. Tá? Então é assim que a gente calcula a mediana. Agora, vou gravar um próximo vídeo aí explicando o quartil, o terceiro quartil. Tá joia? Valeu, obrigado.